Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal PAC, o canal que fala sobre projeção astral consciente. Meu nome é Luiz Fernando Santana e hoje nós vamos atender a um pedido da Maria, que é o seguinte: Oi, por favor, fala mais sobre o corpo astral e energético e indica material de estudo. Obrigada. Maria J. Claro, Maria. Depois da vinheta. Maria, vamos começar pelo final. Tudo que eu falo no canal, ou quase tudo que eu falo no canal, de forma teórica, eu tiro desse livro, o Tratado de Projeciologia, do Valdir. Tá? Se você quer uma informação boa, é nesse tratado que você vai encontrar. Aqui é um tratado completo. Você tem tudo, desde o básico até o avançado. Agora vamos para o seu pedido. Bom, falar mais sobre o corpo astral e o corpo energético. Vamos começar pela base. Nós temos essa dimensão física, onde que nós estamos utilizando quatro corpos, quatro veículos de manifestação da consciência. Nós temos um corpo físico, um corpo astral, que é chamado de psicossoma, e um corpo energético que faz a união desses dois corpos e vitaliza esse corpo. E temos um corpo mental. Tá? Nessa dimensão, nós estamos com os corpos coincididos. Todos os veículos estão encaixados e coexistindo harmoniosamente nesse atual momento, porque é com o corpo físico que eu manifesto aqui, é com o corpo astral, com o psicossoma, que eu interajo com os meus sentimentos, com minhas emoções, é com o corpo mental que eu raciocínio, que eu tenho discernimento. Todas as dimensões desse universo, elas coexistem harmoniosamente. Veja bem, eu estou aqui e meu corpo energético também, o meu psicossoma, o meu corpo astral também, o mental soma também. Cada um na sua devida dimensão. Nessa sala tem todas as dimensões possíveis. Tem essa dimensão física, que vocês estão vendo de forma embaçada. Tem o corpo energético, a dimensão energética. Tem a dimensão extrafísica, propriamente dita, e as suas infinitas sutilidades, tá? Do mais denso ao mais sutil no extrafísico. E tem a dimensão mais sutil, que é a dimensão mental. Mas nós vamos falar desses dois veículos de manifestação, o corpo astral e o corpo energético, começando pelo corpo energético. O corpo energético envolve o nosso corpo físico, unindo ao corpo astral. Esse corpo energético, ele é conhecido desde a antiguidade e ele é aplicado em várias linhas de conhecimento: acupuntura, homeopatia, doim, e ele também ele é composto pelos nossos chakras. Tanto é que você pode encontrar o termo holochakra, que é o conjunto de todos os chakras. Mas, como a ciência, a projeciologia, ela vai evoluindo, percebe-se que o corpo energético não é apenas esse conjunto dos chakras. Ele vai além. E, de forma didática, eu vou apresentar ele separadamente entre o holochakra, a aura humana e a psicosfera. Beleza? Então, vamos lá pela base. O holochakra, ele é composto por todos os nossos chakras. Cada poro tem um microchakra. O que são os chakras? Os chakras são vórtices de energia. E todo ser humano, toda criatura, até a Terra tem chakras. Ele é tipo
um redemoinho que tem em todos os poros do nosso corpo. Ele sempre está absorvendo e exteriorizando as energias. Essa é a função dos chakras: absorver e exteriorizar energias a todo momento. Então, um clarividente, ele vai ver, por exemplo, o cardiochakra, ele girando para o lado esquerdo e ora para o lado direito. Por que esse movimento? Porque os chakras, eles têm um contato direto com as energias imanentes. As energias imanentes, elas estão em todos os lugares. Na terra, no ar, na água, no sol, no extrafísico, nas plantas. E a gente sempre está absorvendo essas energias imanentes e exteriorizando as nossas energias conscienciais. Nós somos uma usina de transformação de energia. Em todo o ambiente que nós vamos, nós modificamos o ambiente com a nossa presença. Isso é um ponto pacífico. Quando há um ambiente com muitas pessoas, cria-se um ambiente com determinado padrão de energia consciencial, que muitos falam que são egrégoras, ou holopensenes, um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que é produzido pelas nossas energias, de como nós interagimos. Então, esse holochakra, ele sempre está transformando as energias imanentes em energias conscienciais. Nós pegamos uma energia pura e, entre aspas, poluímos com essas energias, nossos pensamentos, sentimentos, e transformamos ela num amontoado de energias, ora sadias e horas doentias. E nós vamos afinizando com esses padrões energéticos. O responsável dessa afinização das energias é esse corpo energético, que vai interagindo com as energias e vai nos aproximando pelos iguais. Ok? Esse holochakra dá para você ver em todas as pessoas. Se você olhar com atenção para uma pessoa de forma relaxada, você vai perceber que ela tem em volta dela uma pequena luminosidade. Essa luminosidade, ela varia entre 1 centímetro a 5 centímetros, dependendo do padrão dessa pessoa. Se é uma pessoa mais bruta, mais materializada, mais densa, essa energia ela é bem visível e fininha em volta do corpo. Quando é uma pessoa que é mais sutilizada, que tem um astral melhor, que tem uma boa espiritualidade, um bom contato com essas dimensões mais sutis, você vai perceber que essas energias, ela é mais ampla, porém ela é mais sutil, ela é mais fluida em volta. O interessante desse corpo energético que nós podemos, de forma inconsciente ou consciente, duplicá-lo e, dependendo da nossa energia, da nossa força, a gente pode densificar essa energia e tornar ele visível em outro determinado local. Você quer um exemplo desse tipo de densificação? Tem o caso do Eurípides Barçanufo, na região de Sacramento, Minas Gerais. No começo do século passado, conta a história que ele era um professor e ele estava dando aula, e aí ele falou para os alunos: vocês ficam fazendo a tarefa que eu vou ajudar em um parto. Aí ele pegou, deitou na mesa de professor e dormiu. E a poucos quilômetros dali, numa fazenda, tinha uma mulher com dificuldade de gerar a criança, trazer a criança à vida. E ele foi lá, em projeção astral, densificou esse corpo dele com as energias conscienciais, se tornou matéria e ajudou no parto. E aí ele voltou e falou para os meninos: olha, voltei, acabei de ajudar no parto, o pai da criança
ele está subindo aqui para me pedir ajuda, para ajudar no parto. Aí, quando passou alguns segundos, ele bateu na porta e falou: olha, minha esposa está passando mal, ela está dando à luz e está com dificuldade. O senhor poderia ajudar? Aí ele falou assim: meu filho, pode ir, que a sua esposa já deu à luz. Ele chegando na fazenda, ele falou assim: olha, o professor Eurípides veio cá e ajudou ao parto da sua esposa. Isso é um relato histórico. Tem outros relatos na história, mas perto da gente, o mais concreto é esse que eu conheço. Eu tenho casos também de familiares próximos. A minha tia teve um caso do pai dela que impediu que um amigo suicidasse. São casos que você tem como comprovar, né? Porque o cara aparece em matéria no local e faz a assistência necessária. E também você pode ouvir casos de pessoas que é relatada em estar em determinado local, mas a pessoa daquela hora em específico, ela estava em casa dormindo. Então, isso é um ponto desse duplo que pode ser visto por outras pessoas. Agora, uma questão concreta é que esse duplo ele não porta consciência, ou só em casos específicos que a pessoa está projetada e ela se materializa na frente de outras pessoas pelo esse corpo energético, tá? Mas de forma geral, o duplo ele não porta consciência. O corpo energético, vários filamentos vão se formando e esses filamentos vão se afunilando e até tornar num cordão muito fino que é denominado cordão de prata. Esse cordão de prata, ele é ilimitado. Ele não tem limite, tá? Muitas pessoas têm medo de sair do corpo e perder o rumo, perder o caminho. Não, não vai perder o caminho. Ele vai ficar ligado ao corpo físico. Parte das suas energias vai estar vitalizando o seu corpo físico, onde que ele vai estar trabalhando as atividades vegetativas. Um ponto interessante do cordão de prata é que ele que passa a energia para o corpo astral, deixando ele mais denso ou mais sutil, né? Lembrando que quanto mais denso o seu corpo astral tiver, menos lucidez você terá, tá? Então, ele que vai regular essa densidade nas suas projeções astrais. O corpo energético, ele também pode ter pequenas patologias ou grandes patologias, como descompensação dos chakras, intoxicação dos chakras, bloqueio dos chakras. E esse distúrbio pode causar doenças no corpo físico. Agora vamos falar sobre a aura humana. A aura em si é um campo energético de origem desconhecida, porque se você observar, você ter uma clarividência, todos os objetos eles têm aura. Desde uma pedra, um vegetal, um animal, nós humanos, temos um padrão áureo. Todas as auras, ela emite um padrão vibratório que uma frequência de cores. E essa frequência de cores vai de acordo com os pensamentos, sentimentos de cada um de nós, de acordo com as nossas tendências, a nossa forma de ver o mundo. Agora, para um vidente, ela é fácil de perceber a energia da pessoa e o padrão áurico daquela pessoa. E dentro dessa para-percepção, dá para perceber qual é o nível de saúde dessa pessoa. Porque através da coloração, a forma da aura, o volume que ela tem, a opacidade ou não dessa aura, dá para perceber se a pessoa está bem ou ela
está mal. Mas essa percepção não é para se contar, nossa, como ela tem a aura, está escura, está nebulosa. É perceber que aquela consciência tem um problema ali e a gente, de alguma forma, pode ajudá-la. E esse é o ponto da nossa atuação, é ajudar as outras consciências que estão passando por dificuldades. Se eu tenho essa capacidade, por que não ajudar? Agora, se eu tivesse, percebesse, né, eu poderia simplesmente ter alguma técnica de poder inspirar a pessoa a uma mudança de padrão vibratório. Então, essa é a aula. Todos nós temos. Um ponto de estudo da aura tem aquelas fotos killer, onde que a pessoa imprime e vê como que cor que está a aura dela. Qual a expansão da aura. Se está grande, se está pequena, se está opaca ou não. Mas, dentro desse quadro, desses estudos, eu acho que é muito incipiente, não está aprofundado. Né? E eu não confio tanto nesses estudos. Né? Sabe? Para mim, falta elemento de comprovação, porque cada pessoa é um ser único. E aí a gente não pode ter um padrão geral e falar é esse o problema da pessoa. Talvez é outro, que a gente não tem como perceber. O outro ponto do corpo energético é a psicosfera, né? A energosfera. Essa energia que engloba todos os nossos pensamentos, sentimentos e energias. Ele tem um campo de atuação de 3 metros ao nosso redor. Nesse campo, junto com a aura, junto com o nosso padrão energético, um sensitivo, ele consegue fazer uma leitura precisa, exata, do nosso mais profundo íntimo. Tá? Porque as energias, elas não mentem. As energias mostram quem de fato nós somos. Se eu tenho um determinado padrão de energia, um determinado comportamento, fica explícito no meu padrão energético. E esse padrão energético, muitas vezes, remete até a vidas passadas. Então, olha como é sério você chegar perto de um sensitivo que consegue fazer essa leitura sua. Mas a maioria das pessoas que tem esse tipo de habilidade pode ficar tranquilo que ele não vai te expor. Ele vai ver e vai ter a sensibilidade de te ajudar ou simplesmente não ajudar, deixar passar, porque tudo faz parte do seu aprendizado. Então, esse é o nosso corpo energético. Vamos para o corpo astral. O corpo astral, ele é conhecido desde a antiguidade e conhecido por diversos nomes, desde corpo astral, que é o que nós estamos utilizando aqui, mas também é o perispírito, é o psicossoma, corpo espiritual, é o corpo fluídico, é o duplo astral, e várias personalidades durante a história relata em seus escritos, nos seus pensamentos sobre esse corpo astral. Tipo Platão, Hipócrates, Paracelso, Pitágoras, Aristóteles e muitos outros. Para você ter uma base, no livro Projeciologia, tem mais de 215 sinônimos desse corpo astral. Para você ver a importância que deram para esse veículo durante a formação da humanidade. Olha que interessante. Todos nós temos um corpo astral, mas a maioria das pessoas, elas não tem consciência desse corpo astral, devido ao seu difícil controle, ao seu difícil percepção no astral. Ela não se identifica. Pelos condicionamentos da vida humana, ela pensa que é o corpo físico. Agora, o corpo astral, ele tem algumas características. Por exemplo, o peso.
ele equivale a 1/1000 do peso do corpo humano. Por exemplo, se a pessoa pesa 80 quilos, o corpo astral pesa 80 gramas. Outro ponto, ele é uma réplica do corpo físico. Ele é como se fosse um molde. Ele é maleável no extrafísico. Ele pode se transfigurar. Você pode se apresentar no extrafísico com uma outra aparência, mais jovem, mais velho, mais gordo ou mais magro. Depende da forma que você se vê. Ou, dependendo do seu nível de lucidez, você materializa da forma que você realmente quer aparecer. Você pode aparecer com determinada roupa, com determinado corte de cabelo, com barba ou sem barba. Isso é a plasticidade que nós temos no mundo astral. Por isso, é importante você não olhar no mundo astral apenas da aparência. Tá? Você fazer uma leitura energética para saber que padrão é aquela pessoa. Eu tenho uma colega que ela estava projetada no extrafísico e ela encontrou a mãe dela, entre aspas. E ela percebeu que o padrão de energia não era da mãe dela. O que ela fez? Ela olhou, falou: você não é minha mãe. Falou em telepatia: você não é minha mãe. Aquela consciência extrafísica, de espírito, ela se transfigurou em outra pessoa e desapareceu da frente dessa minha colega. Então, você vai saber fazer uma leitura dos padrões energéticos onde você está inserido é fundamental no mundo astral. Então, requer muito estudo, muita prática, muita habilidade para você ter uma boa desenvoltura no mundo astral. Outra característica é a questão da sutilidade, sobre a questão da densidade do corpo astral, do psicossoma. Quando estamos projetados, essa sutilidade vai de acordo com o tanto de energia que a gente está no astral. Mas se a gente está muito denso, a tendência é da gente ficar em dimensões mais próximas à nossa ou até inferior à nossa. Se você está mais sutilizado, a tendência é você ir em ambientes mais sutis, com outros tipos de interesse. Então, essa sutilidade vai depender do nosso padrão de energia. Agora, quando a pessoa já rompeu os laços com essa dimensão, ela está como uma consciência extrafísica propriamente dita, se a pessoa ainda é muito apegada à matéria, à família, ao dinheiro, ao emprego, à casa, ao sexo, às drogas, à bebida, ela vai ficar presa naquele padrão energético e, com muita dificuldade, ela pode se desvencilhar daquelas energias e passar para um padrão mais sutil, onde ela vai ter oportunidade de estudar e aprender sobre ela e sobre a evolução da vida. Isso é um ponto. O que tem muito no extrafísico, você que não sabe, ou para você que já sabe, o que mais tem nessa dimensão são espíritos atrelados à matéria. E é uma dificuldade terrível para fazer com que a pessoa largue essas energias e passe para ter um acompanhamento mais evolutivo, mais lúcido, mais sadio. Então, esse é uma das patologias do corpo astral. É quando ele fica muito denso e apegado à matéria e vira um parapsicótico no extrafísico. Ele morreu e não tem a consciência que morreu. E ele cria um universo, cria um mundo ilusório, de ilusão, de sofrimento, de doença, um universo umbralino, de escuridão, de trevas, de perdido, está perdido. Por quê? Porque ainda ele traz consigo todas as energias dessa dimensão. Agora, quando ela passa, ela descarta essas energias mais densas, aí ela tem a oportunidade de ter experiências ou viver em dimensões mais sutilizadas, com outro nível de padrão de pensamento, sentimento e energia. Então, resumidamente, pessoal, falamos desses dois corpos, o corpo energético e o corpo astral.
E espero que você tenha gostado. E você que ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Se você achou interessante, compartilhe com seus amigos e não deixe de curtir esse vídeo. E eu espero você no próximo vídeo. Fui!